Olá, estamos de volta com mais um vídeo, dando continuação ao nosso saltério. Temos neste momento azado oportuno o Salmo 23. Esse Salmo 23 é um dos mais lidos, mais recitados, mais comentados de todos os tempos, de todos os séculos. Por não falar de milênios, já que os salmos têm uma data de 3.000 anos, aproximadamente. Então é um salmo conhecido por cristãos e não cristãos, por cristãos e pessoas de outras tradições religiosas. Salmo 23, Salmo de Davi. O título dado aqui é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Esse salmo é conhecido como o Salmo do Pastor, o Salmo do Bom Pastor, muito embora neste salmo haja duas figuras extremamente importantes. Muito embora nesse salmo haja dois arquétipos muito importantes para a nossa meditação, dois arquétipos importantes na tradição hebraica e na tradição cristã. E quais são esses arquétipos que nós encontramos aqui? O primeiro arquétipo é o do pastor, por isso é conhecido este salmo, muito conhecido como o Salmo do Pastor ou do Bom Pastor. Porém, as pessoas esquecem que aqui encontra-se um outro arquétipo muito importante, que é o arquétipo do Senhor. Do Senhor, do proprietário de uma grande casa, do proprietário de uma grande fazenda, do proprietário de grandes bens, o Senhor, o pai de família, certo? Ou o empresário, o fazendeiro, não importa, mas o arquétipo do Senhor, da figura do Senhor ou de um Senhor também se encontra neste salmo, e é o que nós vemos no versículo 5, certo? No versículo 5 encontramos aí o arquétipo de Senhor. Então, temos esses dois arquétipos muito importantes que nos apontam para Deus como pastor, certo? Vale salientar, Salmo 28, versículo 9, o último versículo, fala sobre Deus apacentando o seu povo, Deus como pastor. Muito embora também possa se referir a sacerdotes, a ministros da religião, seja judaica ou da religião cristã. Os sacerdotes eram denominados também pastores, e encontramos palavras condenatórias a respeito desses líderes que eram considerados pastores do povo. Repreensões nós encontramos em Ezequiel capítulo 34, versículo 2 e 6, Isaías 56, 11 e 12, onde chama esses líderes religiosos, esses senhores da religião, são chamados de cachorros gulosos, porque não apacentavam, não cuidavam do povo. De igual maneira, também em Ezequiel 34, 2 a 6, está também uma condenação a esses líderes religiosos, ok? E isto vai culminar, esse arquétipo do pastor vai culminar com a pessoa supra-santa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Pedro o chama em Pedro 2,25, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, e capítulo 5, versículo de 3 a 4, onde Pedro o chama de sumo pastor, o máximo pastor, certo? Então, três definições, certo, para essa palavra pastor. Primeiro, é o pastor realmente aquele que cuida da ovelha, do animal. Segundo, os líderes religiosos. Terceiro, Deus e Cristo,
certo? Deus em relação ao povo de Israel, Cristo em relação à igreja. E temos mais uma outra definição, são os líderes religiosos cristãos, que também são chamados de pastores, ou seja, todos aqueles que lidam com pessoas, que conduzem pessoas, são chamados de pastores, ok? Uma coisa muito interessante é que a partir no versículo 5 existe uma outra figura também muito importante, que é a figura do Senhor, certo? Que é o Kyrios, que é o Senhor. Abraão foi chamado de Senhor, Sara o chamava de Senhor. Os líderes políticos eram chamados de Senhor. E ainda em relação à liderança política também houve um chamado de pastor, que foi Ciro, certo? Foi chamado de pastor por Deus. Isaías 42, 28. Deus chama este líder persa, esse líder político, esse estadista, de pastor, o seu pastor, porque cuidou do seu povo, das suas ovelhas. Então, para Deus, o pastor é aquele que cuida realmente das suas ovelhas. E voltando à figura do Senhor, capítulo 5, é aquele que acolhe. Existe uma cultura, na cultura antiga, essa coisa benéfica de acolher os viandantes, os viajantes, os forasteiros, os peregrinos, acolher e tratar bem. Então, isto era a responsabilidade do Senhor da casa e não dos servos e dos empregados. O Senhor é Kyrios, e Cristo foi chamado de Kyrios. E Deus no Antigo Testamento também é chamado de Kyrios, Senhor. E no latim é Dominus. Dominus, daí temos a palavra domínio. Cristo é o Dominus, certo? Ou palavra que vem também de domodoma, que quer dizer casa, Senhor da casa, e o mundo, o planeta Terra, o cosmos inteiro é uma casa, e Deus é o Dominus, Cristo é o Dominus, que tem todo o domínio. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Existe aí muitas discussões a respeito desse verso, da segunda parte, nada me faltará. Alguns estão dizendo que o correto seria Deus não me falta. Agora, nada me faltará, o Deus não me falta, para mim dá no mesmo. Eu não vou perder tempo com essas bobeiras, certo? Não vou perder tempo. O Senhor é meu pastor, diz Davi, ele é meu pastor, certo? Eu estou dizendo que ele é o meu pastor, não importa se é seu, seja mais de quem, mas eu declaro que ele é meu. Então ele começa com a profissão de fé, reconhecendo Deus como seu pastor, conhecendo o senhorio de Deus como pastor em sua vida. E ele, que era pastor de ovelhas, ele sabia muito bem o que era um pastor e o que um pastor deveria fazer, quais seriam suas obrigações, certo? Suas atribuições. E aqui ele chama Deus de pastor, muito humildemente: Senhor, eu sou pastor, mas tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Se outros quiserem te chamar de pastor, quiserem ser tuas ovelhas, tudo bem, mas eu declaro que tu és o meu pastor. Será que tu podes declarar isso? Nada me faltará, porque o pastor sabe o que a ovelha necessita e sempre conduz para boas pastagens, para boas águas e para um bom descanso, e a guarda e a protege. Agora, voltando à discussão anterior, nada me faltará, ou ele não me falta, dá no mesmo. Porque se Deus, ele é meu pastor, nada me faltará. Se ele não me falta, também nada me faltará. Certo? Ou então não deveríamos crer na palavra que diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pode faltar um dia para todo e qualquer ser humano, 2 dias ou 3 dias. Israel passou por momentos assim, mas continuamente, o tempo todo, eternamente, jamais. Deitar-me faz em verdes pastos. Esta obrigação do pastor, conduzir as ovelhas ao bom pasto, a boa alimentação, a boa nutrição. Guia-me mansamente a águas tranquilas, e não torrentes de águas fortíssimas que podem levar as ovelhas para longe e afogá-las.
águas tranquilas. Águas tranquilas. Deus nos conduz para a tranquilidade, certo? Ele nos conduz para a tranquilidade e mansamente. 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 Não é como alguns pastores humanos que tratam as ovelhas arrogantemente, certo? E jogam as ovelhas no esparro, na esparrela, que abandona, que maltrata, que não cuida. Deus, ele trata mansamente aqui. É isso que o salmista está dizendo. É em contradição com muitos dos líderes hebreus, sejam políticos, na área política ou na área religiosa, que não cuidava do povo, que não cuidava do rebanho que Deus deixou para que eles cuidassem, certo? E um texto bíblico diz que é o rebanho de Deus, embora tenhamos pastores humanos, mas o rebanho sempre é de Deus e ele com Cristo juntamente são pastores, ok? Refrigera a minha alma. O pastor é aquele que refrigera a minha alma, refrigera a tua alma, a sua alma, a alma de todos aqueles que estão sofrendo. Muitas pessoas estão sofrendo hoje nesta área psicológica, problemas almáticos, problemas da alma, problemas da psique, problemas mentais, problemas muitas vezes complicadíssimos, difíceis de resolver. E muitas vezes não se entende essa questão. Deus refrigera, como pastor, refrigera a alma. Só Ele pode refrigerar a alma seca, ressequida, cansada. E os pastores que estão à frente de rebanhos devem cuidar dessa parte psicológica das pessoas. Devem tratar, devem cuidar, certo? Refrigera a minha alma, alma cansada, seca, ressequida, pelas torrentes secas do deserto, pelos ventos secos, pelas tempestades de areia. E aí, muita gente fica desamparada. Mas ele diz aqui, refrigera a minha alma, Senhor, refrigera a minha alma. Deus pode refrigerar a tua alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Por amor do seu nome. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Vereda é caminho, certo? E nós somos esse homos viator, o homem que caminha, o homem que está sempre caminhando enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui neste plano telúrico. Temos dias e mais dias só de jornada, só de caminhada, palmilhando este chão que Deus nos deu, seja físico ou metafísico. Estamos sempre a palmilhar, a andar, a caminhar. Somos o homos viator, o homem que caminha sempre até o último dia, até o último respirar. E aqui ele nos diz o seguinte: guia-me pela vereda da justiça, pelo caminho da justiça. Mais uma vez a palavra justiça, você acha estranho que Deus nos chame tanto para a justiça? Nos chame tanto para a justiça? Pagar a cada um o que é devido, dar a cada um o que é o que é devido, devolver o que tomou emprestado, pagar o fiado, aquilo que foi comprado, fiado, honrar a quem merece honra, respeitar a quem merece respeito, obedecer a quem merece ser obedecido. Será que nós podemos fazer isso? Isso é justiça. Não burlar as leis, não pagar propina e tantas e outras coisas.
ser pelo certo e não pelo errado, mesmo que esse certo seja um parente muito próximo, mas sempre reconhecer quem está certo de fato e de direita, pois Deus abomina o testemunho falso, a testemunha falsa e infiel. Isso é injustiça, e Ele quer que nós andemos pelo caminho da justiça, vereda da justiça, por amor do seu nome, por amor ao nome dele, não pelo nosso, mas pelo de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte sempre existe, sempre estamos passando por ele. E muitas vezes não nos damos conta que Deus está sempre a nos livrar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus está conosco, não temos nada a que temer. Nada, nada, nada. A tua vara e o teu cajado me consolam. Os instrumentos do pastor, a vara e o cajado. A vara é um instrumento, um bastão, geralmente mais grosso, que servia para dar umas pancadinhas de leve no flanco das ovelhas, para fazerem voltar ao caminho. Aquela que parece que vão se extraviar, se dava uma pancadinha para o caminho, ovelha. E dizem também que com esse mesmo bastão, ele batia assim no chão, ou numa pedra, numa rocha, dava umas pancadinhas, e a ovelha sabia que ali era o pastor que estava com eles, com elas. Essa era a vara, o bastão. E o cajado tinha uma ponta curta, geralmente era mais fino, tinha uma ponta curta, ou geralmente era mais fino, tinha uma ponta encorvada como o cabo de um guarda-chuva, que servia também para puxar a ovelha. Mas uma das suas funções principais e primordiais era dar apoio ao próprio pastor ao caminhar em terrenos pedregosos e íngremes de subida e descida. Então ele se apoiava no bastão, ou se apoiava no cajado, se apoiava no cajado. O pastor tem que se apoiar no cajado, e não servia para bater, espancar a ovelha, mas para guiar. Com o gancho, puxá-la de volta ao rebanho, à companhia das outras, à congregação, certo? Assim ele fazia com o cajado. E o cajado hoje é isso aqui. É isso aqui. O apoio do pastor é isso aqui, do líder religioso, certo? Este é o cajado. E espero que todos saibam usar este cajado como apoio para si mesmo e também para as ovelhas. Não era apenas para si o cajado, mas também para as ovelhas, certo? Se ele não tivesse esse apoio, ele poderia cair, poderia se machucar, se ferir até morrer, cair num despenhadeiro, seja lá onde for. E o pastor andava sempre, ele e as ovelhas. Se ele se acidentasse em determinados lugares, ficaria difícil até depois alguém o encontrar. Portanto, ele precisava muito do cajado para se apoiar. E agora vem a parte do anfitrião, a segunda pessoa que temos aqui neste salmo, segundo arquétipo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui, quando os senhores, os donos de casa, era a tarefa do dono da casa receber o estrangeiro, tratar bem o estrangeiro. Vimos isso com Abraão, vimos isso com Ló, certo? E recebia os estrangeiros,
e davam alimento, davam abrigo. Essa é a função do Senhor na casa. E essa é a função de quem conduz hoje também a grande casa de oração, a casa que é a igreja, a casa de Deus. E são líderes, ministros que estão realmente como Senhor e têm a obrigação de acolher as pessoas, acolher os viajantes, os viandantes, as pessoas que chegam, têm a obrigação de acolher. E aqui preparas uma mesa, e era um banquete. Veja lá o que aconteceu com Abraão, com aqueles seres que ele pensava que eram humanos, mas não eram. Eram mensageiros celestiais, anjos enviados por Deus. Veja o que aconteceu com Ló. E assim, esse era um dos costumes antigos, um dos bons costumes da antiguidade e que hoje não existe mais. Não é porque hoje existem muitos hotéis para acolher as pessoas com bom pagamento ou com pouco pagamento. Mas na antiguidade era diferente. Os viajantes, muitas vezes quando chegavam à noite, estavam no lugar estrangeiro, e se alguém não se compadecesse, não ajudasse, não acolhesse, ficariam na rua e poderia sofrer tudo quanto é tipo de violência, assaltos e roubos e violências físicas também, e até sexuais. Nós vimos lá o caso de Ló. Unge minha cabeça com óleo, tratar bem. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, cálice transbordante. Essa figura aqui também é uma figura para Deus aqui, segundo o salmista Davi. Este Senhor, grande Senhor, esse Kyrios, esse Dominus, é também Deus aqui. E por extensão, todos os líderes religiosos, e ainda por extensão, estendendo-se mais a todos nós que dizemos proclamar esta fé, todos aqueles que dizem proclamar esta fé, tratar bem as pessoas, receber bem as pessoas, mesmo que sejam estrangeiros, mesmo que sejam de outra tendência religiosa, mesmo que sejam de outra tendência política, mesmo que sejam de outras raças, se é que raça humana existe, para distinguir as pessoas por causa da cor da pele. Então nós temos a obrigação de receber e tratar bem as pessoas. Unge a cabeça. Essa era a maior honraria no meio do povo de Israel. Ungir, passar óleo, derramar óleo na cabeça do estrangeiro, sinal de honra, sinal de que você é bem-vindo, é bem-quisto. Nós vemos aqui um banquete preparado e todas essas figuras aqui importantes, que talvez não signifique nada ou não signifique muita coisa para nós nos dias de hoje, nos dias contemporâneos, mas para aquele dia significava muita coisa, e todas as pessoas que liam, recitavam, cantavam esses salmos sabiam muito bem o que significava. Tratar bem as pessoas estrangeiras. E o judeu não era muito de se dar com o povo estrangeiro, mas apenas entre o seu próprio povo, entre si, eles somente. Mas Deus manda tratar bem a todos os peregrinos, todos aqueles que nos são estranhos, devemos tratar e receber todos bem. É isso que Deus quer de todos nós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a misericórdia de Deus, a bondade, vai me seguir todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui ele fecha este majestoso, este mavioso e maravilhoso salmo.
Ok? São duas palavras completamente distintas. Salmo mavioso e maravilhoso. Então nós vimos aqui a figura do pastor e vimos a figura do anfitrião. Vimos a figura do anfitrião do Senhor da casa, do Senhor da situação. E Deus é pastor e Deus é Senhor desta grande casa que é o grande cosmos. E Ele é o grande pastor, que todos somos criaturas suas, servos seus, e somos ovelhas do seu pasto. Mas também vimos que pode significar pessoas humanas aqui também, como líderes religiosos ou líderes políticos, que também pode significar, mas para o nosso caso vamos mais para o lado religioso, para os líderes religiosos, como pastores e como senhores que governam uma casa, que governam ou que conduzem um rebanho, seja grande ou pequeno, aquele que está em autoridade, certo? Aquele que está em posição de autoridade, de comando, são senhores e são pastores, e devem seguir tudo o que está prescrito na palavra, devem seguir o que está prescrito aqui nesse salmo. O pastor é cuidador, amoroso, gentil, e o anfitrião, a mesma coisa, procurou servir o melhor, pôr o melhor à mesa, procurou tratar bem, ou procura tratar bem o estrangeiro. Esse era o papel do anfitrião. Receber bem e cuidar dos seus hóspedes. E todos nós, por extensão, somos hóspedes na casa de Deus. Somos hóspedes. Estamos aqui apenas de passagem, para passarmos uma noite. E logo, logo fecharemos nossos olhos e estaremos em outro plano. Somos apenas hóspedes. E somos também, podemos ser senhores, pois também podemos receber e tratar bem as pessoas. Vivemos num mundo de muita confusão, de muitos problemas, e o que mais precisamos atualmente é de paz. E este salmo é o salmo da paz, onde aqui não há violência. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Embora esteja na presença dos inimigos, não há guerra, não há luta, não há intriga. E a condução pastoril também, tudo se mostra tranquilo, pacífico e em harmonia. Astros verdejantes e águas tranquilas. E além disso, um guia que guia mansamente, guia-me mansamente. Então essas são as palavras desse grande salmo do grande rei Davi, que por experiência sabia muito bem o que estava passando. Nos dois sentidos, porque ele foi pastor e porque ele foi recebido por pessoas, por alguns anfitriões, ou apenas um, me falha a memória, quando ele fugia dos seus inimigos, e ele foi bem recebido e bem tratado. E por isso, talvez tenha sido por isso que ele escreve este salmo maravilhoso, o salmo do pastor e do anfitrião.
salmo do pastor e do Senhor, o anfitrião, o dono da casa, o Senhor da situação. Nosso Deus, Senhor eterno e poderoso. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe.